noite a todos. Graça e paz. Amém. É uma honra poder estar aqui com os irmãos, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor, meditar um pouco em uma pequena parcela dessa palavra. Abramos nossas Bíblias então, em Filipenses 3, versículos de 12 a 14. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Que o Senhor possa falar através do Teu servo, que aqui se coloca à frente, Senhor Deus. Obrigado pelo Teu povo estar aqui reunido, Senhor, por eles terem escolhido estar aqui hoje, Pai. Amém. E que nós possamos ouvir a Tua voz, que a Tua voz possa falar alto aos nossos ouvidos, possa descer ao nosso coração, Senhor Deus, e nós possamos fazer uso dela, que nós possamos ser testemunhos do Teu Evangelho, testemunho da graça de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, a perfeição deve ser o alvo da vida de todo cristão. Devemos buscar a perfeição, tanto dentro da nossa família, tanto dentro da igreja, na comunidade onde vivemos, devemos buscar ser perfeito. E Paulo fala sobre isso, sobre a perfeição, sobre o alvo que ele tem, que é ser perfeito. Ele busca isso, ele diz, não que eu já tenha alcançado, mas eu quero ser perfeito, eu busco a perfeição. E antes disso ele fala de alguns adjetivos dele, aqui nos versículos anteriores a essa passagem que nós lemos, que ele fala como ele nasceu, ele cita aqui o currículo dele de forma muito breve. Então, coisas muito boas ele fala de si próprio, né, da sua descendência, né, da onde ele vem, mas por mais que ele entenda que isso foi bom, ele sabe que dentro de tudo isso, de onde ele nasceu, de onde ele foi criado e como ele viveu, tiveram momentos bons e momentos ruins, como a vida de cada um de nós. Tem momentos bons e momentos ruins. Então, nos versículos anteriores, ele trata desse assunto, de momentos da vida dele, de um currículo da vida dele. Qual a sua relação com o seu passado? Tem muitas dificuldades, foram tempos difíceis, você viveu longe do Senhor, você viveu perto dele, você arrumou mais dificuldades do que tempos bons. Outro dia eu estava conversando com uma funcionária minha e ela falando de tudo que ela está passando, as dificuldades da vida dela, por ela ser uma mulher que tem 2 filhos e não tem marido. E falando de toda a dificuldade. E eu perguntei, você lembra de quando eu falava, né, de como era a sua vida com o seu marido, as conversas, as brigas, as intrigas? E ela, eu lembro. Falei, então, agora é hora de colher. Sempre chega a hora da colheita. Tudo que nós plantamos, um dia nós vamos colher. E se nós plantamos uma semente de um determinado fruto, vai nascer daquele fruto, não vai ser outro. Então, algumas dificuldades nas nossas vidas não é provação, não é castigo, é simplesmente colheita. Então, nós colhemos o que plantamos, tanto fora como dentro da nossa família. Se existe alguma família destruída, é porque não soube plantar direito. Não fez uma boa semeadura, não plantou uma boa semente para colher o bom fruto. Mas ainda dá tempo, porque o pulso ainda pulsa, você ainda está vivo.
Você venceu em uma pandemia, né? Passou pelas dificuldades de uma pandemia e venceu essa guerra. Então tem uma guerra mais ferrenha que parece não existir, que é a guerra contra o pecado. E Paulo está falando aqui que ele busca a perfeição, que ele quer ser perfeito. Ele tinha consciência de seus atos bons e seus atos maus, mas ele sabe que nem os atos bons, nem os maus lhe proporcionariam salvação, lhe proporcionaria a paz que todo cristão tem. Às vezes a vida do cristão não está tão fácil assim. Quem viveu mais aqui já sabe, né? Eu também não sou tão novinho assim para ficar falando de quem viveu mais, mas quem viveu mais, com certeza, viveu aquilo que Jesus fala: basta para cada dia o seu mal, viver cada dia o seu mal, porque os dias não são bons. Paulo também, em Atos 20, ele fala: agora eu vou para Jerusalém e eu não sei o que vai me acontecer pelo caminho, contanto eu sei o que o Espírito Santo me mostra, que de cidade em cidade me ocorrerão prisões e tribulações. Não está falando que ser crente vai dar tudo certo na sua vida, mas você vai ter paz, paz de espírito, por saber que Deus é contigo, que Jesus Cristo é quem é o caminho, é o que indica o alvo, que indica como fazer, que indica como teres dias de paz, dias de alegria. O único que a Bíblia nos promete, se você for esmiuçar e quiser enxugar tudo e colocar em uma ou duas palavras, o que a Bíblia promete para mim e promete para você, é paz e misericórdia. Você precisa de alguma coisa mais que isso? Nós só precisamos de paz e misericórdia. Então, se nós estudarmos a Bíblia, se nós buscarmos naquilo que Deus tem nos ensinado e colocarmos em prática na nossa vida, nós vamos alcançar, sim, paz e misericórdia. Então, Paulo tinha consciência de que nada que ele fizesse proporcionaria para ele salvação. Por melhor que ele fosse, por pedigree bom que ele tivesse, ele sabia que aquilo ali não ia render a ele salvação. Porque lá em Romanos 3, 23, o que ele diz? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele diz que ali existe um abismo entre o homem e Deus, que seria intransponível se não existisse Jesus. Mas nós somos redimidos pela graça e a redenção que há em Jesus Cristo. Romanos 3, 24, continuando a leitura. Então, quem já conhece a Cristo e se esqueceu em algum momento disso, se lembre hoje. Se deixou lá no passado, pode retornar. Mas se tem alguma coisa do seu passado que atrapalha você servir a Deus hoje, aí Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai senão por Ele. Então, como esquecer das coisas que para trás ficam? Aqui no versículo 13 diz: irmãos, não julgo que tenha alcançado. Não é porque eu sou Paulo, porque eu sou um apóstolo. Ele também fala ali em 1 Coríntios 15, 9, que ele é o menor dos apóstolos, que ele não deveria nem se considerar apóstolo, porque ele foi perseguidor da igreja. Então ele não poderia nem se considerar apóstolo. Então, se nós tem algum psicólogo ou psicóloga aqui, que a gente conversar com algum psicólogo ou psicóloga, eles vão falar: Paulo trabalhou muito por causa disso, porque ele errou bastante e ele tinha que pagar mais tributos a Deus por causa disso. Mas não, a Bíblia também fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se um psicólogo ou uma psicóloga fosse olhar a vida de Paulo, ele faz muito para compensar o passado dele. Mas quem compensa nosso passado não somos nós mesmos, é Jesus Cristo. Porque se nós voltarmos aqui um pouquinho em Efésios 2,
8 diz: pois pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não importa o quão bom eu seja. Se eu não aceitar Jesus Cristo, eu caminho a passos largos para o inferno. Não importa quão bom eu seja. Quando você fala, nossa, aquele irmão é tão bom, não, ele não é crente, não, ele não conheceu Jesus ainda. Que dó, que pena. Por melhor que ele seja, por grandes obras de caridade que ele possa fazer, ele está perdido. Então você precisa trabalhar, cristão. Então você precisa fazer discípulos. E você sabe o que é fazer discípulo? Lá na igreja tem um irmão que ele chega todo dia: pastor, hoje eu tive a oportunidade de novo de falar de Jesus Cristo. Falo, você falou bem ou falou mal? Falei bem, é o nosso Salvador, beleza. E você vem falando isso há 8 anos, que é o tempo que eu estou aqui na igreja. Eu nunca batizei nenhum que você fala. Cadê esse povo? Tem que batizar. Tem que batizar, ir por todo mundo, fazer discípulos. Não adianta nada só ficar falando. O que é fazer discípulo? Vocês lembram o que Priscila e Áquila fizeram com Apolo? O que eles fizeram? Levaram para dentro da casa dele. Porque ele só estava pregando o que? O batismo de João, só o batismo do arrependimento. E eles não estavam pregando tudo aquilo que Jesus queria que eles soubessem. Eles levaram para casa. Ficaram uns 3 meses com Apolo, depois eles o enviaram e ainda deram uma carta para ele falando: agora vocês podem ouvir que ele está pronto. Então fazer discípulo é ter coragem de levar a pessoa para dentro da sua casa, é ter coragem de ir para dentro da casa da pessoa, é ter o desejo de fazer uma visita. Vocês lembram de uma rainha? De Esther e o seu primo Mordecai. Ele pediu para ela falar com o rei, porque Amã estava fazendo um complô para que os judeus daquela região fossem todos mortos. E ele pediu para ela que ela tinha alcançado um posto alto, mas ela ficou com medo, porque se entrasse na sala do rei sem uma audiência previamente marcada ou sem ele chamar, poderia ser condenado à morte ali no mesmo instante, a não ser que ele estendesse o cetro de ouro. Então essa pessoa poderia ter a palavra, mas ela com medo contou essa história. Falou: fala para o meu primo que não dá para fazer. E ele falou: tudo bem, se você não fizer, não pense que você vai ser poupada, porque todo o nosso povo vai morrer, mas saiba que pode ser que você veio parar aí dentro para esse tempo, para esse momento. Porém, se você não fizer, Deus pode levantar outro. Então, cristão, nós precisamos fazer. Ela fez. Quando ela ouviu isso, ela falou: eu tenho a oportunidade de fazer a vontade de Deus, de fazer o que é certo, e posso perder, posso deixar passar. Diga ao meu primo que eu farei. E se eu morrer, morri. Não importa se tem pandemia, não importa o que tiver. Na pandemia a gente chamava um grupinho, ia com violão e cantava na frente da casa dos irmãos que estavam aniversariando, que estava muito ruim, que estava doente. E não é porque nós somos bonzinhos, não, porque Deus colocou no nosso coração de fazer isso. O que Deus tem colocado no seu coração para fazer? Você tem feito? Tem alguma coisa aí no seu passado que atrapalha você fazer? A coisa que mais atrapalha no seu passado é quando você entra em um lugar e você não cumprimenta as pessoas que ali estão. E aí depois de uns 10, 15 minutos que Deus dá uma oportunidade de você falar, o seu passado de 10, 15 minutos que você chegou fechado, não cumprimentou ninguém, te atrapalha. Porque a pessoa chega, nem cumprimenta os outros e agora quer vir falar da religião dele, porque eles pensam que Jesus é religião. Mas nós não somos religiosos, nós somos crentes, nós somos servos de Deus. Amém. Nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador e entendemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. E se todas as famílias entenderem isso e quiserem viver com essa regra de fé e prática, nenhuma família vai se desfazer, nenhuma família vai
ficar no dia dos pais, falar para qual pai que eu dou o presente. No dia das mães, para qual mãe que eu dou o presente. Qual é o que eu chamo de pai, qual é o que eu não chamo. Que bom que nas famílias das igrejas pouco tem acontecido isso, mas tem acontecido. Porque não se lembram de Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Nós devemos transformá-lo com a renovação de nossa mente. E como é que a nossa mente se renova? Como é que nós reavivamos lendo as Escrituras? Ali como aqueles 2 rapazes no caminho de Emaús, que eles vinham atônitos, conversando sobre tudo que tinha acontecido, e Jesus chegou e começou a falar com eles, e depois no partir do pão eles entenderam que era Jesus, e disseram, não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos abria as Escrituras? É só abrindo as Escrituras mesmo que o nosso coração vai arder. A experiência do outro vai contar bastante. O testemunho do outro vai contar muito. Mas você precisa ter o seu próprio testemunho com Jesus Cristo. E isso é que vai fazer a diferença na sua família. Isso é o que vai fazer a diferença na sua igreja. Aí você fala, nossa pastor, eu perdi tanto tempo. Aí Paulo fala, deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. E o meu alvo é buscar ser perfeito. O meu alvo é a perfeição. Ele diz, eu não alcancei ainda. Não que eu já tenha alcançado, mas eu continuo lutando. Eu continuo buscando, porque mesmo sendo falho, eu tenho a oportunidade todos os dias de servir a Deus, de ler as Escrituras, de orar ao Senhor. Hoje eu estava com um problema muito sério como empresário para resolver. O que eu fiz, Aldir Elias? Eu não liguei para ele pedir dinheiro emprestado. Eu fui para a igreja orar. Aí fui lá na igreja, me ajoelhei e orei, e eu tinha subsídios para que entrasse a solução, mas o que estava do outro lado estava me dificultando, estava dificultando minha vida. Eu orei pelo quebrantamento, pela conscientização dessas pessoas. Depois de 1h30, estava tudo resolvido. Graças a Deus. Porque eu falei, quem pode me ajudar é Deus. Não é outra pessoa. Quem pode nos ajudar é Deus. Eu preciso remover a pedra que está no meu caminho. Lembra de Lázaro? Jesus falou para Lázaro, sai, sem mandar alguém fazer alguma coisa. Ele falou, removam a pedra. O que está ao seu alcance, faça. Porque o que é sobrenatural, deixa comigo. O que é sobrenatural, Deus vai fazer, Deus vai agir. Então você continue fazendo a sua parte, sempre. Continue buscando fazer o melhor. Com perfeição, com essa perfeição que Paulo está dizendo. Então, deixe de carregar o peso do passado. E com Jesus Cristo, com o desejo de ser perfeito, se farão novas todas as coisas. Amém? Amém. Então, prossiga para o alvo. E o alvo é ser perfeito. Se o seu alvo for a perfeição, versículo 14... E ele diz, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então não basta superar as coisas que atrapalham a sua caminhada. Não basta, superei, agora eu estou tranquilo. Posso viajar, não preciso ir à igreja, não preciso visitar meus irmãos, não preciso ter comunhão com ninguém. Eu posso ser crente sem ir à igreja, quem já ouviu isso? Posso ser crente sem ir à igreja. Então Jesus estava errado quando ele fundou a igreja. Deus não erra. Se ele fundou a igreja, é para você estar na igreja. É para você ser igreja. Uma irmã lá fala, pastor, a igreja precisa visitar uma vizinha que é 3 casas. Ela mora e eu fui umas 2, 3 vezes, mas agora ela espera a visita da igreja. Eu falei, irmã, a igreja já está visitando ela. A irmã é a igreja. Então você já está visitando. Agora, se ela quiser fazer um culto na casa dela, aí nós vamos todos juntos estar em comunhão e cultuar a Deus juntos. Então, lute para superar as dificuldades individuais,
dificuldades familiares e dificuldades de comunhão com Deus e seus irmãos, com Deus e sua comunidade, com Deus e a igreja. Não dá para ser crente sem o calor humano, sem amar ao próximo, sem gostar de gente. Na igreja tem uma irmã também que fala: eu não gosto de gente, pastor, é por isso que eu não venho em todas as reuniões. Falei: então ore, minha irmã, para que você comece a gostar de gente, porque é o segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. Se você não gosta de gente, você não gosta de você mesmo, ou você não é gente. Então nós precisamos gostar de gente. Eu estou em uma igreja que começou com uma divisão. Eu falei: calma, nós vamos orar junto, nós vamos ler a palavra junto, nós vamos buscar a direção divina juntos. E depois de um tempo, o pastor João Rodrigues falava para mim, preocupado comigo, né? Eu tenho certeza que assim como eu amo, ele também me ama, e preocupado com o ministério. Como estão os irmãos? Estão te considerando pastor? Falei: se eles não estiverem me considerando pastor, eu estou considerando eles como meus irmãos, como ovelhas do Senhor. E se tiver mais gente por aí, pode mandar tudo para cá, que a gente vai tentar, biblicamente, dar um jeito nessas pessoas. Que eu não posso ter medo de irmãos difíceis. Eu tenho que querer a dificuldade. Um dia eu coloquei meu filho numa escola para alunos especiais, porque ele era dislexo. Ele ainda é, mas muito menos do que ele era antes. E aí a professora, depois de 3 meses, falou para a diretora: se não tirasse aquele menino, ela não ia mais dar aula. E a diretora me chamou. Eu fui até lá e falei: professora, posso falar com a senhora 2 minutos? Só nós dois? Pode falar. Aí eu falei com ela: a senhora não gosta de desafios? Não, eu gosto. Eu sou profissional, eu preciso enfrentar desafios. Eu falei: meu filho é o seu desafio do momento. Aceite esse desafio, dê o seu melhor. Tente ajudar o meu filho, esse é o seu desafio. Foi Deus que colocou ele nas suas mãos. Aí ela, em lágrimas, falou: pode deixar que eu vou ajudar o seu filho. E me deu um abraço e ajudou mesmo meu filho. Foi a melhor professora que ele já teve, essa professora. Então, na primeira dificuldade, não devemos desistir. Nós devemos continuar lutando, nós devemos continuar buscando. As dificuldades são muitas. Mas como Paulo disse, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O prêmio que ele queria era ser perfeito. Ele fala: eu ainda não alcancei, mas eu luto para isso. Lute para ser perfeito com a sua esposa, com a sua mãe, com os seus filhos, com a sua comunidade. Lute, busque a perfeição. Tente agir diferente. Se você em algum momento entendeu que não agiu bem, não é preciso ficar amargurado ou amargurada por isso. Ainda dá tempo. Deixa aquilo que ficou para trás, deixando as coisas ruins que ficaram para trás, e lute para ser perfeito. Então, as coisas boas e ruins acontecem com todo ser vivente, com todas as pessoas. Nossa vida não é as 1000 maravilhas que nós gostaríamos que fosse, mas todos os dias nós temos oportunidade de sermos pessoas melhores. Todos os dias nós temos a oportunidade de andar lado a lado com Deus. Todo dia nós temos a oportunidade de estar no caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é quando ele ilumina aqui, onde eu estou, no presente. E luz para o meu caminho é futuramente me direcionando, iluminando o meu caminho. A minha caminhada será boa, repleta de luz e de paz. Se assim nós fizermos uso, buscando a perfeição da palavra de Deus. Então, a perfeição que Paulo buscou, nós também precisamos buscar. Nós também precisamos. Então, aqui é onde entra aquele momento em que ele diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo.
Busque ser perfeito como eu busco. Busque imitar a Cristo como eu busco imitar a Ele. Então, fazer tudo para sermos melhores. Fazer tudo para sermos perfeitos. Embora nós vamos morrer com todas as nossas imperfeições. Já teremos melhorado muito. Mas ainda não seremos perfeitos, porque perfeito é Deus. Quando aquele homem seguiu correndo, falou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? O que Jesus disse? Por que me chamas bom? Bom só um, e é Deus que está no céu. Porque ali Jesus Cristo estava representando os homens. E não existe homens bons. Porque existe o mal que habita em nós, que é o pecado. E o pior câncer da humanidade é o pecado. Todas as outras doenças não são nada comparado ao pecado. E a única cura que existe, o único antídoto que existe é Jesus Cristo. Então busque entender isso de uma vez por todas, que sem Jesus Cristo jamais seremos curados. Nós precisamos buscar essa cura, que Ele é cura para o pior mal que existe na humanidade. Então, diante de tudo isso que foi dito, devemos receber, sim, a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e fazer o que Paulo nos diz: prosseguir para o alvo, lutar pelo alvo, lutar para ser perfeito. E quando Paulo está concluindo a sua jornada, eu espero que você faça igual. Outro dia eu fui visitar o pastor João Curtis Filho, acho que o pastor Flávio deve conhecer, e eu preparei uns irmãos, 3 irmãos. Cada um lê um versículo, para alegrar o coração do pastor João. E eles não tiveram condições de ler, porque o pastor João começou a contar, ele tem 83 anos, e ele falou da perseguição que ele teve dentro de casa, dentro da sua família. O pai dele queria matar ele porque ele se converteu. E aí ele disse: se todo ser humano tivesse 2 chances para viver, quando terminou uma vida, Deus desse outra e falasse: você foi isso, você teve essa profissão, você teve esse ministério. Agora você pode escolher, se você quiser ser um jogador de futebol, se você quiser ser presidente de um país, se você quiser ser um médico, o que você escolheria? Ele falou: se assim fosse, eu escolheria ser o pastor João Curtis Filho. E faria tudo do mesmo jeito que eu fiz até aqui. Não é bom a gente ouvir isso de alguém que olha para o seu passado e fala: Senhor, obrigado, eu fiz as coisas certas. E assim também Paulo pensou: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Guarde a sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e soberano Salvador, e que nós possamos lutar e buscar ser perfeitos. Amém? Amém. Vamos orar para encerrar esse momento de palavra. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Estivemos diante da Tua palavra, que foi lida e explanada de uma forma muito simples, Senhor. Eu sei que o Senhor me chamou mesmo eu sendo assim. Mas obrigado por fazer parte desse quadro importantíssimo de pastores, Senhor Deus. Eu sei que assim como Paulo, eu entendo que eu sou o menor de todos eles, Senhor. Mas a minha oração sempre é que o Senhor me use. E se de alguma forma eu disse algo que não era para ser dito, que o Senhor me perdoe. Mas tudo aquilo que partiu do Senhor, que os meus irmãos e irmãs possam levar no coração, Senhor. Amém. E possa transformar isso em vida cotidiana, Senhor Deus. Cada um possa ser abençoado de acordo com a Tua santa e bendita vontade, Pai. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.